O que você está prestes a descobrir não tem nada a ver com força de vontade ou com tentar ignorar o que sente, fingindo que está tudo bem quando, na verdade, não está. Também não se trata de forçar uma atitude positiva ou lutar contra cada pensamento negativo que surge na sua mente. A verdadeira chave para alcançar a paz interior, para que nada nem ninguém possa te abalar, está muito além disso. Está em algo profundo, escondido, que a maioria das pessoas ignora porque prefere buscar soluções no mundo externo, sem perceber que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Você já parou para pensar por que algumas pessoas, não importa o que aconteça, parecem atravessar crises, perdas e momentos de incerteza com uma calma quase inabalável? Como conseguem permanecer centradas, mesmo diante das tempestades da vida? Enquanto isso, outras pessoas, mesmo em situações do dia a dia, parecem estar sempre à beira do colapso, presas às suas próprias emoções, reações e sofrimentos. Será que isso é sorte, uma questão de personalidade? Ou será que existe um princípio oculto, uma chave que diferencia aqueles que dominam seu mundo interno daqueles que são escravos de suas emoções? É exatamente essa chave que vamos explorar aqui, porque a verdade é simples, mas poderosa. Sua paz interior não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como você percebe e reage ao que acontece. E isso, acredite, pode ser aprendido e cultivado. Se você está disposto a olhar para dentro, a questionar as suas próprias crenças e a entender como funciona a sua mente, poderá finalmente conquistar uma serenidade que ninguém poderá tirar de você. Para entender como controlar as emoções e alcançar a paz interior, precisamos conhecer a mente de quem dedicou a vida a esse estudo profundo, Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII que, apesar de viver em uma época distante, desenvolveu ideias que soam extremamente modernas e práticas para o nosso tempo. Spinoza não era apenas um pensador abstrato, ele foi alguém que buscava respostas reais para o sofrimento humano, para a inquietação da mente e para a instabilidade emocional que todos enfrentamos. Ele acreditava que o segredo da felicidade e da liberdade está em compreender a natureza da realidade e a nós mesmos, para que possamos agir com sabedoria e não sermos dominados por paixões descontroladas. Suas ideias revolucionaram a forma como vemos as emoções, mostrando que não somos vítimas passivas das circunstâncias ou dos impulsos internos. Ele propôs que o caminho para a paz interior passa pelo entendimento racional das nossas emoções, pela transformação da mente e pela liberdade que nasce desse conhecimento. Por isso, mesmo após mais de 300 anos, a filosofia de Spinoza é uma ferramenta poderosa para quem busca não apenas controlar suas emoções, mas alcançar uma vida equilibrada e plena. Um caminho que, aliás, tem muito a ensinar para a psicologia moderna e para quem quer se libertar do sofrimento mental. Antes de falarmos sobre como controlar as emoções, é fundamental entender o que Spinoza quis dizer quando fala em emoções e paixões, porque para ele, essa diferença é a chave de tudo. Para Spinoza, as emoções não são simplesmente sentimentos passageiros ou coisas que acontecem com a gente. Elas são forças internas poderosas que influenciam nosso pensamento, nosso corpo e nossa vida. Mas ele faz uma distinção essencial. As paixões são aquelas emoções que nos dominam, que agem em nós como se fossem marionetes, sem controle. Já as emoções verdadeiras, ou os afetos ativos, são aquelas que reconhecemos, compreendemos e, a partir desse entendimento, conseguimos. Imagine uma pessoa que sente raiva intensa. Quando a raiva é uma paixão, ela toma conta dela, faz agir impulsivamente, sem pensar nas consequências. Mas quando a raiva é uma emoção compreendida, ela deixa de ser um inimigo e pode ser usada para identificar o que precisa mudar ou para defender algo importante, e aí a pessoa age com consciência. Spinoza nos convida a sair da condição de vítimas das paixões para assumir o papel ativo sobre as emoções, compreendendo-as, vendo suas causas e aprendendo a transformá-las. Essa distinção é o primeiro passo para o controle emocional verdadeiro, porque a paz interior só vem quando paramos de ser arrastados pelas tempestades internas e começamos a navegar com sabedoria. Para Spinoza, a chave para não ser escravo das emoções está em entender suas causas profundas. Ele não vê as emoções como coisas misteriosas que simplesmente aparecem ou desaparecem sem motivo. Muito pelo contrário.
Tudo o que sentimos tem uma origem, uma razão, uma explicação. Quando sentimos medo, tristeza, raiva ou ansiedade, essas emoções não surgem do nada. Elas são reações a certos eventos, situações ou pensamentos, mas também às crenças e interpretações que fazemos sobre eles. Spinoza nos mostra que não somos reféns desses impulsos emocionais, quando conseguimos mapear e entender essas causas. Por exemplo, se você sente ansiedade diante de uma situação, ao invés de se deixar consumir pelo medo, você pode parar, refletir e questionar. Por que isso me assusta tanto? Que crença ou expectativa está alimentando essa emoção? Esse processo de investigação interna abre um espaço de consciência. Esse espaço é onde você pode escolher não se identificar automaticamente com a emoção, mas vê-la como uma resposta que pode ser transformada. Essa transformação é como descobrir o mecanismo de um relógio. Quando você conhece como funciona, consegue ajustar, consertar e até impedir que ele dispare no momento errado. Spinoza propõe que a verdadeira liberdade emocional nasce desse conhecimento profundo. Ao invés de lutar contra a emoção ou ignorá-la, você a compreende e a usa para crescer, aprender e agir com serenidade. Essa é a base do controle emocional segundo ele, e o caminho para uma paz que não depende do que acontece lá fora, mas da sua atitude interna. Spinoza introduz um conceito poderoso que pode transformar completamente a forma como encaramos nossas emoções: a ideia de agir pela própria natureza. Mas o que isso significa exatamente? Para ele, agir pela própria natureza é viver de acordo com a razão, com um entendimento claro de si mesmo e do mundo, em vez de ser dominado por impulsos e emoções que nos arrastam sem controle. Quando agimos movidos por emoções passivas, como o medo ou a raiva, estamos, na verdade, reagindo a forças externas e internas que não compreendemos completamente. Isso nos torna escravos dessas emoções. Porém, quando começamos a agir pela nossa própria natureza, ou seja, pela compreensão racional do que somos e do que nos move, passamos a ser agentes conscientes da nossa vida. Essa ação consciente é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. Spinoza explica que as emoções que surgem de um entendimento claro, que ele chama de emoções ativas, são aquelas que nos fortalecem e aumentam nossa potência de agir no mundo. Diferente das emoções passivas que nos enfraquecem, essas emoções conscientes nos libertam. Imagine o seguinte: em vez de ser dominado pela ansiedade diante de um problema, você compreende a causa da ansiedade, reflete racionalmente sobre ela e age de forma consciente para superar o desafio. Nesse momento, a emoção deixa de controlar você, você a controla. Essa capacidade de agir pela própria natureza, ou seja, guiado pela razão e pelo autoconhecimento, é o que traz a liberdade verdadeira, a paz interior, que não depende de condições externas, mas da sua postura interna diante da vida. Para Spinoza, a grande virada na vida emocional acontece quando passamos a compreender racionalmente as nossas paixões, aquelas emoções que muitas vezes nos dominam e causam sofrimento. Ele não propõe que devemos ignorar ou reprimir essas emoções, muito menos fingir que elas não existem. Pelo contrário, a chave está em entendê-las. As paixões, segundo Spinoza, são manifestações do nosso corpo, que surgem quando somos afetados por algo externo. Mas o que muda tudo é o significado que damos a elas. Se permanecermos presos à reação automática, acabamos escravizados por essas emoções, vivendo em um ciclo de sofrimento e reatividade. Mas, quando usamos a razão para analisar o que sentimos, por que sentimos e o que aquelas emoções nos dizem sobre nossa relação com o mundo, abrimos um caminho para transformar essas paixões em instrumentos poderosos para o crescimento pessoal. Por exemplo, a raiva que nos paralisa pode ser compreendida como um sinal de que algo importante para nós está sendo ameaçado. Com essa compreensão, podemos redirecionar essa energia para estabelecer limites saudáveis, buscar soluções ou transformar conflitos em oportunidades de aprendizado. Assim, o entendimento racional nos ajuda a não só controlar as emoções, mas a utilizá-las a nosso favor, para nos fortalecer, para nos conhecer melhor e para expandir nossa capacidade de agir com liberdade e serenidade.
Essa transformação é o que Spinoza chama de passar das paixões passivas às emoções ativas, do sofrimento à potência, da prisão à liberdade. A autoconsciência para Spinoza é uma pedra angular no caminho para a verdadeira liberdade emocional e paz interior. Não se trata apenas de saber que você está sentindo algo, mas de entender profundamente o que está acontecendo dentro de você, seus pensamentos, emoções e desejos, de forma clara e objetiva. Quando desenvolvemos essa autoconsciência, começamos a perceber que não somos reféns das nossas emoções, mas sim observadores e protagonistas da nossa experiência. Isso cria um espaço interno, onde podemos questionar nossas reações automáticas e escolher respostas mais conscientes. Spinoza nos convida a olhar para dentro com honestidade, sem julgamentos ou fugas. Ao nos tornarmos conscientes das causas internas que motivam nossos sentimentos, como medos, crenças limitantes e padrões herdados, começamos a desvendar a complexa rede que influencia nosso comportamento. Essa clareza traz não só alívio, mas também poder. O poder de agir de forma alinhada com o que realmente desejamos e valorizamos, em vez de sermos dominados por impulsos momentâneos. É nesse exercício constante da autoobservação e reflexão que nos aproximamos da liberdade verdadeira, aquela que Spinoza define como viver guiado pela razão e pelo entendimento profundo da nossa natureza. A autoconsciência não é um estado alcançado uma vez para sempre, mas uma prática contínua que nos fortalece diante dos desafios da vida e nos conecta com a serenidade que buscamos. Para Spinoza, a razão é a ferramenta essencial para entender e transformar nossas emoções negativas. Ele acredita que as emoções não devem ser reprimidas ou negadas, mas compreendidas em sua origem e funcionamento. A razão nos permite analisar o que sentimos, identificar as causas por trás dessas emoções e perceber que muitas vezes elas são respostas automáticas a interpretações erradas da realidade. Quando usamos a razão, passamos de vítimas passivas das emoções para agentes ativos que escolhem como reagir a elas. Por exemplo, em vez de sucumbir à raiva ou ao medo, podemos investigar por que esses sentimentos surgiram, o que eles estão nos dizendo sobre nossas crenças internas e como podemos reinterpretar a situação para diminuir seu impacto negativo. Essa transformação acontece porque a razão nos dá clareza e controle sobre o que sentimos, diminuindo o domínio das paixões que nos deixam presos em ciclos de sofrimento. Assim, a razão é a ponte entre o sofrimento causado pelas emoções negativas e o estado de paz e liberdade emocional que todos desejamos. É através desse processo consciente que começamos a moldar uma mente forte, capaz de enfrentar adversidades com serenidade e equilíbrio. Para Spinoza, o autoconhecimento é a chave mestra para conquistar a verdadeira liberdade emocional. Ele acredita que só conseguimos dominar nossas emoções quando compreendemos profundamente quem somos, quais são nossos desejos, medos e padrões internos. Sem esse entendimento, ficamos à mercê de reações automáticas, como se estivéssemos presos em um piloto automático emocional. O autoconhecimento, segundo Spinoza, vai além de saber nossos gostos ou preferências. Trata-se de uma investigação sincera das raízes que alimentam nossas emoções. Quais crenças limitantes carregamos? Quais ideias distorcidas sobre nós mesmos e o mundo influenciam nossa percepção da realidade? Essa análise cuidadosa cria uma base sólida para que a razão entre em ação. Quando nos conhecemos de verdade, adquirimos a capacidade de observar nossos estados emocionais sem nos identificar cegamente com eles. Passamos a perceber, por exemplo, que aquela ansiedade não é eu em si, mas um sinal que pode ser interpretado e transformado. Essa distância crítica, fruto do autoconhecimento, nos torna livres para escolher novas respostas emocionais. Portanto, para alcançar a paz interior e o controle das emoções, como propõe Spinoza, o autoconhecimento não é um luxo, mas uma necessidade vital. É o primeiro passo para despertar a consciência e tomar o controle do próprio mundo interno, abrindo espaço para uma vida mais leve, plena e serena. Para Spinoza, a razão é o instrumento mais poderoso que temos para transformar emoções negativas em positivas, um verdadeiro manual interno para a paz emocional.
Ele entende que as emoções não desaparecem magicamente, mas podem ser convertidas quando compreendemos suas causas profundas. Quando somos dominados por sentimentos como medo, raiva ou tristeza, estamos reagindo a interpretações equivocadas da realidade, filtros distorcidos que nos fazem sofrer. A razão, nesse contexto, funciona como uma luz que ilumina essas interpretações, mostrando o que realmente está acontecendo e desfazendo as crenças limitantes que alimentam a dor. Por exemplo, o medo nasce da ideia de que algo é ameaçador para nós, mas a razão pode questionar: essa ameaça é real? Estou superdimensionando o problema? Existe uma maneira de agir que reduza esse medo? Ao fazer essas perguntas, rompemos o ciclo automático da emoção negativa. Além disso, Spinoza nos mostra que, ao entendermos os motivos por trás das emoções, podemos redirecionar nossa energia para ações construtivas, transformando o que antes era um peso em um impulso para o crescimento. Essa transmutação não é eliminada a dor, mas a integra, tornando-a uma força que fortalece e eleva. Assim, a razão não é uma repressora das emoções, mas uma mediadora que nos guia do sofrimento para a serenidade, revelando que a verdadeira liberdade está em compreender e escolher conscientemente como sentir e reagir. Spinoza nos ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência de emoções, mas a capacidade de compreendê-las e de não ser dominado por elas. Essa liberdade emocional nasce do autoconhecimento profundo. Conhecer nossas causas internas, os motivos e crenças que geram nossas reações. Quando ignoramos ou reprimimos nossos sentimentos, acabamos escravizados a eles, como se estivéssemos presos em uma corrente invisível. Por outro lado, ao mergulharmos no nosso mundo interno com honestidade, começamos a desvendar os padrões que nos aprisionam. Esse processo de autoconhecimento cria um espaço de consciência, onde podemos observar nossos estados emocionais sem nos identificarmos cegamente com eles. É nesse espaço que surge a liberdade, o poder de escolher como agir, pensar e sentir, ao invés de sermos reféns do impulso ou do hábito. Spinoza aponta que essa liberdade não é um presente externo, nem uma sorte, mas uma conquista que depende da nossa disposição de olhar para dentro e transformar nosso modo de entender a vida. Assim, ao cultivar essa liberdade, passamos a viver com mais paz, menos medo e mais clareza, porque entendemos que não somos vítimas das circunstâncias, mas agentes conscientes da nossa experiência. Agora que você já entende os princípios de Spinoza sobre o controle das emoções e a busca pela paz interior, talvez esteja se perguntando: como eu aplico isso no meu dia a dia? Primeiro, é fundamental começar a observar suas emoções sem julgamentos, como se fosse um cientista curioso diante dos próprios sentimentos. Pergunte-se: o que está realmente acontecendo dentro de mim? Quais crenças e ideias estão alimentando essa emoção? Depois, pratique a aceitação consciente. Reconheça que sentir medo, raiva ou tristeza faz parte do ser humano, mas que você não precisa ser escravo desses sentimentos. O próximo passo é questionar as interpretações automáticas da sua mente. Como Spinoza explicou, nossas emoções são consequências da forma como interpretamos os fatos. Ao mudar essa interpretação, por exemplo, enxergando uma crítica como uma oportunidade de crescimento, você altera seu estado emocional. Outra prática poderosa é fortalecer a razão, ou seja, desenvolver um olhar mais claro e racional sobre si mesmo e o mundo. Isso não significa negar as emoções, mas compreendê-las, entendendo que você pode escolher como reagir a elas. Finalmente, cultive a presença, o estar atento ao momento presente sem se perder em pensamentos automáticos sobre o passado ou futuro. Essa presença cria o espaço para a liberdade emocional, onde você não reage impulsivamente, mas responde com serenidade. Com dedicação a essas práticas inspiradas em Spinoza, você vai descobrir uma forma nova de viver, menos presa ao sofrimento, mais livre, mais em paz consigo mesmo, mesmo diante dos desafios da vida.